Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui para começar a primeira parte da revisão do sexto ano, certo? Do nosso conteúdo dessa última unidade do ano 2020, tá? A primeira coisa que eu quero lembrar vocês é que todo o conteúdo que eu tô trabalhando tá aqui no nosso material didático, certo? Nessa última parte aqui, nessa segunda parte aqui, tá? Então, por favor, acompanhem comigo dentro da lógica aqui do nosso material, tá bom? A primeira coisa que eu vou falar dessa primeira parte da nossa revisão é sobre as manifestações populares e sobre um termozinho que ele aparece aqui no nosso livro, certo? Chamado brincante. Como nós estamos falando de manifestações populares, de danças, de música, certo? Essas pessoas que elaboram essas manifestações, elas são chamadas de brincante. Aqui no nosso livro tem o seguinte: brincante é uma palavra usada para fazer referência à pessoa que brinca, que participa de manifestações artísticas e culturais populares, como a congada, o reizado, a catira, as cavalhadas, as festas de boi, maracatu e outras tradicionais da nossa cultura. Eu citei nas nossas aulas, né, algumas manifestações culturais aqui do nosso estado, como o reizado, o barco de fogo, samba de coco, samba de pareia, batalhão de bacamarteiros, quadrilhas juninas. Eu citei algumas brincadeiras que são muito comuns aqui, né, algumas manifestações culturais que são muito comuns aqui no estado de Sergipe e que ainda estão em atividade, tá? Mas aqui, especificamente no nosso material, nós estamos falando de brincantes, mas nós estamos nos referindo principalmente aos brincantes que participam da produção do maracatu, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós falamos em manifestações culturais, quando nós falamos em música e dança de manifestações populares, a gente tem que pensar que isso não começou agora, né? O ser humano, ele produz música, ele dança já desde a pré-história. Existem registros de arte rupestre, certo? Encontradas nos sítios arqueológicos, que mostram que os seres humanos eles já dançavam e já produziam música, e isso não só como uma questão ritual, ou seja, não só como uma forma de pensar o mundo e imitar a natureza. Como eu falei muitas vezes, os seres humanos eles começaram a produzir música e a dançar imitando a natureza, como uma forma de se relacionar, como uma forma de se comunicar, certo? Posteriormente, eles foram utilizando essa maneira de dançar e de cantar e de se expressar como uma manifestação cultural e uma forma de deleite, de prazer, de aproveitamento daquilo, não necessariamente algo ritual. Aqui no nosso material didático, a gente tem algumas pinturas, certo? Encontradas no sítio arqueológico lá na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, em Carnaúba do Dantas. Mas eu cheguei a comentar que aqui em Sergipe nós temos um sítio arqueológico e a gente tem alguns registros dessa manifestação lá no Xingó, certo? Em algumas grutas, algumas pedras, a gente tem registros dessas manifestações de dança, de produção musical. A gente tem registros através dos artefatos, certo? Nós não temos necessariamente artefatos como instrumentos musicais, né? Mas nós temos artefatos diversos que poderiam ser utilizados para produzir som também. E aí a gente entra numa grande questão, certo? A partir de um determinado momento, a história foi se desenvolvendo, o ser humano ele foi desenvolvendo a música. A partir de um determinado momento, a gente já estudou isso antes, os colonizadores que aqui chegaram, eles uniram, né, diversos sons, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, certo? Eles chegaram aqui no Brasil, óbvio que em sua maioria portugueses e espanhóis, mas nós tivemos franceses e holandeses que influenciaram fortemente na nossa produção cultural, certo? Nós temos sons produzidos pelos povos indígenas e nós temos sons produzidos pelos povos afro-brasileiros, certo? O maracatu, ele basicamente tem a sua matriz dos povos afro-brasileiros, mas também nós temos interferências dos povos indígenas e portugueses. Sempre vai haver essa miscigenação na música, porque os próprios brincantes, eles foram assimilando essas características, seja na produção musical, seja na vestimenta da apresentação, seja na forma de dançar, certo?
E aí a gente tem o tempo inteiro que liga o início ao fim desse nosso conteúdo, certo? É a história do Chico Rei. E aí ele chega num ponto em que mostra que aqui a gente tem muitas vezes histórias que são contadas através dessas manifestações culturais, certo? E essas histórias são contadas através da música e da dança, certo? No caso do Chico Rei, por exemplo, eles contam essas histórias através do momento que eles brincam dentro do maracatu, através do momento que eles dão o nome do maracatu. Existe um maracatu na ação do Chico Rei, existem músicas inspiradas nessa história. Aqui a gente está dando só um exemplo. O livro utilizou esse exemplo, o material didático, para a gente conseguir fazer essa ligação, certo? E, além disso, a gente percebe, lembrem sempre que as manifestações culturais, as manifestações artísticas, elas não estão dissociadas. Não existe uma manifestação artística solta da outra. Então, a partir do momento que nós temos pessoas fazendo essas manifestações musicais e de dança, certo? Essas brincadeiras, existem pessoas registrando isso. De que forma esse registro é feito, principalmente aqui no Nordeste e no Norte do país? Através das pinturas naif, certo? Naif, na verdade, ou pintura ingênua, certo? Ou naive, existem diversas nomenclaturas para essa mesma pintura. São imagens criadas em diferentes materiais por artistas autodidatas que aprenderam por conta própria. Trata-se de uma arte espontânea em que não são seguidas regras rígidas na construção de imagens. Na arte naif, o que vemos são diferentes estilos, temas e poéticas que expressam percepções de mundo de modo simples e puro. O termo naif vem do latim nativus, que significa nascente, natural e espontâneo. Ou seja, a pintura naif, ela não vai expressar só as brincadeiras, mas ela vai ter um olhar de quem participa daquilo, certo? Então é muito comum que eu faça pintura sobre aquilo que eu vivo, aquilo que eu tenho relação. Então, os artistas naif, eles costumam pintar sobre aquilo que eles convivem. Aqui no nosso material didático, nós temos 2 exemplos, né, do Carnaval de Olinda e do Maracatu Rural, mas eu mostrei alguns outros na nossa aula, como pinturas naif representando São João, pinturas naif representando outras manifestações culturais e até mesmo representando os espaços. É bom e importante lembrar, certo, que a pintura naif, ela faz referência, inclusive, àquilo que a gente vê nas manifestações e remete a outras pessoas. Então, eles não fazem só pinturas sobre as manifestações, eles mostram as pessoas que constroem aquilo. Então, existem pinturas das costureiras, das bordadeiras, certo? Das pessoas elaborando os mantos do caboclo de lança do maracatu, existem pessoas elaborando o barco de fogo de estância, existem pessoas elaborando as roupas do samba de pareia, os adereços do São Gonçalo aqui em Sergipe. Então, eles mostram essa característica da vida cotidiana sem essa rigidez da formação acadêmica, certo? Da formação superior em arte, nada disso. Eles vão a partir daquilo que eles sentem, do que eles veem. É importante a gente lembrar que esse tipo de manifestação, esse tipo de representação, de pintura, dança, das brincadeiras, certo? Esse conjunto de danças, esse conjunto de expressões, certo? Ele nada mais é do que a cultura popular tradicional. Nós já falamos de cultura. E por que uma cultura popular tradicional? Porque ela é tradicionalmente feita em um determinado lugar e ela tem uma série de características desse lugar, certo? Ela tem características dos tecidos, a característica das pessoas que fazem, da dança, certo? As pessoas, elas levam isso na sua vida. Como eu falei, nós vamos priorizar falar sobre o maracatu, porque ele é o eixo que vai unir toda esse conteúdo que nós estamos trabalhando de cultura popular, certo? Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que o maracatu, por mais influências que ele tenha, ele também sofre influência atualmente. Então, mesmo que ele tenha a sua característica principal, as pessoas, elas pesquisam, elas trazem de fora, elas têm outras influências sobre a produção cultural atual. Então, o maracatu,
é uma manifestação cultural tradicional nordestina, especificamente do estado de Pernambuco. As pessoas podem tocar maracatu e fazer grupos de maracatu em outros estados, mas ele vai ser originalmente um patrimônio de Pernambuco. Ele é uma manifestação de lá. Não que aqui em Sergipe não tenha grupos de maracatu, no Rio Grande do Sul, como eu mostrei vídeos de pessoas produzindo instrumentos lá, como no norte do país. Então, pode ter em qualquer lugar, até porque as manifestações elas vão sendo levadas para outros locais. Porém, ela é basicamente uma manifestação popular, cultural do estado de Pernambuco, certo? Como funciona o maracatu? Tanto o maracatu rural quanto o maracatu nação, o maracatu da cidade, certo? Existia a questão os escravos, eles faziam a manifestação da coroação do rei do Congo, que era algo simbólico para eles. Então, existia a coroação, e após a coroação existia um cortejo acompanhado de música para celebrar a coroação do rei do Congo, e esse cortejo era acompanhado do rei, da rainha, das princesas, dos seus súditos, da composição da realeza, né? Então, eles seguiam essa linha de representar essa coroação do rei do Congo. Não à toa existe o maracatu que utiliza isso, e existe também a congada. Só que eles têm características diferentes, certo? A forma de tocar as músicas e de se vestir e de representar a coroação do rei do Congo na congada e no maracatu são diferentes, certo? Eu deixei bem claro isso, de que existem diferenças, mas aqui nós estamos tratando do maracatu, e isso é basicamente o que acontece. No maracatu rural, nós temos alguns outros personagens, como o caboclo de lança, nós temos grupos de cavalo marinho que se encontram com o maracatu, certo? No maracatu nação, no maracatu da cidade, no maracatu urbano, né, que é o de baque solto, ele tem uma característica mais forte de trazer outras referências culturais. Então, nós temos baianas, ciganas, certo? O cortejo é muito maior. Existe um grupo de ritmistas, certo? Que são os instrumentistas, as pessoas que elaboram e tocam o maracatu durante o cortejo, certo? Geralmente existem grupos que ficam dispostos, né, ao longo do desfile, e existem diversos grupos de maracatu que se apresentam no mesmo dia. A gente fica por aqui. No sábado, dia 21, nós vamos ter a segunda parte da nossa revisão, tá bom? Tchau, tchau, gente!